Você já se deparou com alguns sintomas assim, ó, por exemplo, dor no peito, uma inquietação, onde a gente movimenta demais, um movimento com as mãos, o rosto o tempo todo buscando, né, se conectar com alguma coisa? Se você já passou por esses sintomas, fique aqui comigo que eu quero te mostrar. Isso pode ser ansiedade silenciosa. O que que é essa ansiedade silenciosa? Porque o tempo todo nós falamos sobre ansiedade, né? A gente vê, a gente escuta, a gente vê as pessoas, né, com essa questão. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre a ansiedade, só que em específico a silenciosa. Ela fica ali quietinha. Como que é isso? De que maneira que ela acontece no nosso corpo? Ela vem de maneira muito leve, nos mostrando que algo não está legal. Às vezes a gente percebe e aí a gente desconsidera, né? A gente vai para o dia a dia, vai fazer as nossas coisas e ela começa a se mostrar com sintomas muito mais excessivos, né? E isso vai trazendo uma desorganização para o nosso corpo. Ela vai trazendo um movimento que a gente olha e para, mas parece que isso não está muito bem. Parece que hoje eu não estou muito legal. É porque ela tem um toque muito suave, muito bem seletivo mesmo. É aonde a gente se perde desacreditando que tá tudo ok. Então ela vem de maneira muito vagarosa, muito silenciosa mesmo. Na verdade, não demonstrando muitos sintomas, mas os sintomas eles vão, com o decorrer, apresentando muito mais visíveis, que aí a gente vai ganhando essa consciência e perceber, né? Como que é então esses sinais e sintomas da ansiedade silenciosa? Vamos entender. De repente, a gente está ali em um determinado lugar, alguém chega conversando com a gente, e aí a gente se coloca, né, com um olhar de firmeza, com o corpo ereto para aquela pessoa. Mas o seu corpo, ele está querendo se direcionar para outro local. Esse é um sintoma, esse é um sinal. Você tenta direcionar o olhar para a pessoa ou para dialogar, né, naquele determinado grupo, os seus olhos, eles não se fixam naquela pessoa que está trazendo para você as informações. Você até olha, mas logo você já desvia o seu olhar para o lado, ou você desvia o seu olhar para alguma parte da roupa daquela pessoa ou alguma parte do ambiente. E aí logo você retorna com o seu olhar, né, para aquele diálogo, para aquela pessoa. Isso é sintomas, né, sinais e sintomas dessa ansiedade que ela é bem silenciosa, como a gente tinha comentado. Dois exemplos que eu estou trazendo hoje para vocês, para que vocês possam perceber como que isso vai se construindo. Geralmente, nessa ansiedade silenciosa, a gente usa alguns disfarces, né? Algumas máscaras, para que ela possa se manter aparentemente equilibrada, né? Como que é essas máscaras? Como que é esses disfarces que a gente vai fazendo? Às vezes eu posso estar trazendo um sorriso leve, o meu sorriso ele não está tão verdadeiro. Às vezes eu posso olhar em direção a algum movimento externo que está comigo, ali do meu lado. Às vezes eu movimento esse corpo de forma desorganizada. Então isso vai se construindo as máscaras mediante aquela situação que está me deixando ali um pouco inquieto. Eu não consigo fixar e realmente ter um diálogo de maneira leve, de maneira suave, né? Duas pessoas dialogando e processando as informações, né? Um tentando entender o que o outro está trazendo. Isso precisa ser leve. Se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve aqui, manda um oizinho para nós, manda um joia, tá? A gente fica muito contente com o seu oi, com o seu clique. E aí, por a gente usar tanto esses disfarces, né, essas máscaras emocionais, esses que na verdade é para que a gente possa equilibrar essa ansiedade silenciosa, a gente vai desenvolver o quê? Gatilhos emocionais,
né? Que é isso? Que são esses gatilhos emocionais? A gente vai tender a querer começar a se justificar diante de alguns contextos. Se aquela situação não está me deixando bem, está me deixando um pouco desconfortável, meu corpo já me mostrou de várias maneiras, mas eu estou tentando me organizar, né, através das máscaras, através aí desses disfarces que eu vou usando, isso vai ficando tão automático que mesmo assim começa a desenvolver esses gatilhos mais emocionais. Eu começo a querer justificar, como eu coloquei, né, aquela situação, aquele contexto, de forma bem sutil, né? Ou às vezes eu começo a ser permissivo demais ao que o outro está trazendo, eu não trago um questionamento em cima daquela situação. Eu vejo e coloco, né, quando a pessoa está me trazendo, coloco de forma tudo muito de maneira aceitável. Por mais que às vezes lá dentro eu queira questionar, mas eu seguro e eu demonstro diante daquele diálogo que está tudo bem. Então são gatilhos que a gente vai desenvolvendo para que a gente possa se manter equilibrado diante daquele fator, né, que na verdade está nos incomodando, que é a ansiedade silenciosa conosco, falando o tempo todo. E aí, diante disso, a gente precisa entender, então, quais as estratégias que eu preciso fazer para me deparar com esse enfrentamento, porque o enfrentamento ele vai ser sempre meu, ou seja, sempre seu esse enfrentamento com essa questão, né? Porque as pessoas vão estar sempre ali, a gente vai sempre precisar se socializar. Como que eu vou fazer esse enfrentamento? Eu vou ter que começar a olhar para mim de maneira muito consciente. De maneira que quando eu me perceber diante de uma situação que essa ansiedade ela tem começado a se demonstrar, eu preciso começar a trabalhar muito conscientemente comigo mesmo. Eu preciso começar, gente, a trabalhar essa questão da respiração que a gente perdeu, né, essa consciência maior de respirar com maior qualidade. Buscar esse ar diante daquele diálogo ali que está acontecendo. Eu preciso começar conscientemente a falar comigo mesmo. Não, eu estou aqui, tá tudo bem, né? Eu quero ouvir o que essa pessoa tem para me colocar, né? Eu quero ouvir o que esse grupo tem para me colocar. E eu trabalho, eu começo a respirar profundamente, busco isso. Isso é uma ferramenta que nós temos. Isso traz um equilíbrio para o nosso corpo. A respiração ela é fundamental para a gente buscar, começar a equilibrar tudo isso em nós, né? O que mais que a gente pode fazer para fazer esse enfrentamento? Eu preciso perceber que se o meu corpo está inquieto, né, e ele está querendo fazer alguns movimentos que eu observo que não é o momento certo, eu preciso apenas tomar consciência disso. Quando eu tomo consciência, que eu me organize de maneira muito leve ali naquela poltrona, se eu estiver sentada, ou se eu estiver de pé, né, que eu olhe para um lado, que eu tente apreciar algo bonito que está ao meu redor e isso é em sequência com a respiração, né? E aí logo eu volto, centrar a minha mente, centrar, né, a minha consciência naquilo que está sendo dito, de maneira muito suave, sem desespero, né? Para que a gente possa perceber que a gente está olhando, na verdade, muito mais para a gente, porque quando eu percebo que eu estou muito mais centrada em mim, ou seja, quando você percebe que você está muito mais centrado em você, isso se torna mais leve quando você coloca a sua atenção lá, naquela situação ou naquela pessoa que está falando com você. Então, são maneiras de enfrentamento. Às vezes eu peço licença, também é uma nova maneira de enfrentamento, dependendo do contexto. Né? Eu saio um pouquinho, vou ali, pego um copo com água, retorno com esse copinho com água e dou atenção novamente ao que as pessoas estavam falando. Né? Então, tudo isso a gente está fazendo um enfrentamento com a gente mesmo, mediante ao contexto, né, que às vezes tem nos deixado um pouco desconfortáveis, para que a gente possa realmente chegar nos nossos objetivos. Ou seja, se eu estou ali, algum objetivo eu tenho. Eu preciso estar ali naquele momento, eu preciso estar escutando aquela pessoa, o que ela tem para colocar, né? Está acontecendo ali uma situação.
E isso precisa se finalizar, mas que isso se finalize de forma muito consciente, de forma muito prazerosa, tanto para o lado, tanto para o outro, ou seja, tanto para mim, como exemplo, quanto para você, né, que está fazendo ali aquela situação acontecer. Agora, eu faço um convite para vocês. Tentar prestar atenção em determinadas situações da vida, quando vocês se depararem, né, em algum contexto que movimenta esse corpo fora do padrão. A gente percebe, é só a gente se conscientizar mais do nosso corpo, né? Como que é isso para você? Você tem realmente se observado para que você consiga trabalhar ao seu favor? Né, para que você perceba que realmente está acontecendo algo. Então, se está acontecendo algo, eu preciso me conscientizar mais ainda disso. Eu não posso fugir dessa situação, né? Eu preciso ter essa consciência. Não, está acontecendo algo que eu não estou gostando. Então, deixa eu tomar mais consciência disso. Deixa eu fazer as estratégias de enfrentamento. Tenta prestar atenção para você. Como que você está fazendo? Você está fazendo isso acontecer ou você está fugindo dessa situação? Que é onde que provoca mais ainda. Esse corpo vai entendendo que isso vai ficando mais natural. E a tendência dele é repetir isso constantemente, né? Ele ver como naturalidade e todas as vezes isso vai estar acontecendo da mesma forma. E na verdade, é o que eu não queria. Eu queria que isso ficasse leve, ficasse gostoso. Traz para nós, assim, só para a gente entender com vocês. Como que está sendo isso com você? Tá tendo essa consciência ou não? Ou eu estou deixando me levar, né, pelos meus próprios movimentos aí que o corpo vai ganhando e que às vezes não é nada saudável.